Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal da Guará desta quarta-feira, 30 de novembro de 2016. Polêmica marca a votação das 10 medidas contra a corrupção e deputado federal maranhense é autor de uma das emendas criticadas por representantes do Poder Judiciário. A Associação dos Magistrados do Maranhão vai paralisar as atividades nesta quinta-feira, em protesto à votação na Câmara dos Deputados e retaliação à Operação Lava Jato. Grupo Pão com Ovo realiza espetáculo emocionante em prol do menino Ravi, que tem uma doença rara. Agora, no Jornal da Guará. Vamos começar o Jornal da Guará de hoje falando de coisa boa. A partir de amanhã, a bandeira tarifária aplicada nas contas de luz será verde. Isso significa que não haverá cobranças extras para o consumidor. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o que determinou a volta da bandeira para o patamar verde foi a condição hidrológica mais favorável, o que permitiu o desligamento das usinas térmicas mais caras. Apagar as luzes quando sair do ambiente, desligar a televisão quando não estiver usando, usar somente o necessário. Quando o assunto é energia elétrica, a palavra de ordem é economizar. Nos últimos anos, os gastos extras com a utilização da energia nas termoelétricas aumentou de forma assustadora, essas consideradas mais caras que as energias hidrelétricas. Para recompor esses gastos, a Agência Nacional de Energia Elétrica criou o sistema de bandeira tarifária, que são definidas em 3 cores: azul, amarelo e verde. O sistema de bandeiras tarifárias foi implementado em janeiro de 2015. Até fevereiro deste ano, a bandeira se manteve vermelha, primeiramente com cobranças de R$ 4,50 a cada 100 kWh consumidos, e depois com a bandeira vermelha patamar 1, que significa acréscimo de R$ 3,00 a cada 100 kWh consumidos. Em março, passou para a amarela, com custo extra de R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos. No mês passado, a bandeira adotada foi a amarela devido à falta de chuvas, o que fez com que fossem acionadas as termoelétricas com custo mais alto, tudo para garantir o suprimento de energia para o país. Na situação a partir de 1º de dezembro, como a situação hidrológica do país está favorável, foi determinado que a bandeira acionada é a bandeira verde, ou seja, que sem acréscimo da tarifa de consumo de energia. Apesar da redução, a SEMAR alerta que é necessário que o consumidor mantenha o uso da energia de forma consciente. Procurar economizar a energia, porque isso vai cada vez mais fazer um consumo menor e não uma possibilidade de não ter adicional de bandeira. Então a gente fala do ferro de gomar, onde você vai usar a quantidade maior de roupa. A gente fala das geladeiras, não ficar abrindo e fechando a geladeira. Não deixar a luz acesa em local onde não tenha ninguém, só deixar o consumo consciente da energia. Depois de mais de 7 horas de sessão, os deputados federais desfiguraram um pacote que reúne um conjunto de medidas de combate à corrupção. Uma das mudanças mais criticadas veio das mãos do deputado Everton Rocha, do PDT do Maranhão. A emenda do parlamentar prevê casos de responsabilização de juízes e membros do Ministério Público por crimes de abuso de autoridade. Entenda o caso com o repórter Guilherme Lima. Foi uma votação longa. Ainda na madrugada desta quarta-feira, os deputados discutiam as medidas contra a corrupção. O texto original do pacote anticorrupção tinha 10 medidas e foi apresentado pelo Ministério Público Federal, com apoio de mais de 2 milhões de assinaturas de cidadãos. Só que as propostas foram desmembradas. Das 10 medidas originais, apenas foram mantidas a criminalização do Caixa 2 e o aumento das penas de crime hediondo para a corrupção de altos valores. As propostas restantes foram reprovadas ou reformuladas. Uma das propostas mais polêmicas cria a punição para membros da Justiça, onde juízes e promotores poderão ser processados com pena de 6 meses a 2 anos de reclusão por abuso de poder. A autoria da emenda é do maranhense Everton Rocha, líder do PDT na Câmara dos Deputados. A proposição foi aprovada por 313 votos a favor e 132 contra. Os partidos favoráveis à medida foram PDT, PT, PMDB, PR, PSDB, PP, PRB, SD, PCdoB, PSB, PTB, PSC, PEN, PSD, PTN, PTdoB
e PCL. É um absurdo se imaginar que existem agentes públicos acima da lei. Não existe. Aqui nós não estamos aqui contra ninguém, mas todos têm que estar cumprindo a lei e todos são agentes públicos e eles têm que ser, sim, analisados na mesma ótica e na mesma lupa. Nós sabemos que em todas as profissões, aqui na Câmara, na profissão de advogados, na profissão de médico e na profissão também de promotor público, existem pessoas que fazem mau uso das suas funções. As desmembrações foram encaradas por muitos como uma resposta à Operação Lava Jato e às medidas que endurecem o combate à corrupção. Foi apresentada uma emenda por um deputado do estado do Maranhão, líder do PDT, e por esta emenda cria-se uma série de figuras, uma série de condutas em que o magistrado e o Ministério Público estariam enquadrados por crime de responsabilidade. Só para dar uma ideia do absurdo em relação a essa medida, se um magistrado, eventualmente, tiver uma decisão reformada pelo Tribunal de Justiça e o tribunal entender que não haviam razões para que aquela decisão fosse proferida e para que aquela condenação fosse imposta, aquele magistrado está sujeito a responder por crime de responsabilidade. E a Associação dos Magistrados do Maranhão se pronunciou hoje sobre esse assunto. O presidente falou que a maneira como as medidas foram votadas se trata de uma afronta à democracia. Os magistrados vão realizar ato público amanhã em Brasília, além de paralisar as atividades por 1 hora em todo o país. Na coletiva de imprensa, a Associação dos Magistrados do Maranhão manifestou repúdio ao que eles chamaram de retaliação do Legislativo com o objetivo de impedir o trabalho desenvolvido pelo Judiciário. Eles se referem aos resultados da Operação Lava Jato, que até o último dia 31 resultou em 118 condenações na primeira instância e, se somados todos os prazos, sentenciou 1.256 anos em penas. E também por ter alcançado parte da cúpula política e empresarial. Além disso, os magistrados também repudiaram a votação das 10 medidas contra a corrupção ontem na Câmara dos Deputados. Nela, o Legislativo incluiu no projeto a tipificação de crime de abuso de autoridade para magistrados e integrantes do Ministério Público. O presidente da associação disse que tudo isso é uma afronta à democracia. Na verdade, isso é um processo de reação às investigações que visam apurar, esse grande escândalo de corrupção que assolou a sociedade brasileira, e que tem como protagonistas próceres do Congresso Nacional. Em protesto, os magistrados de todo o país vão realizar ato público em frente ao Supremo Tribunal Federal em Brasília nesta quinta-feira. No Maranhão, os magistrados vão cruzar os braços de 1 às 2 da tarde. Eles também pedem uma mobilização e apoio da sociedade. Nessa mobilização nacional, vai ser uma mobilização às 14 horas no Supremo Tribunal Federal e que a gente espera não só como o Gervásio colocou, não só uma mobilização da magistratura, mas seja acima de tudo uma mobilização da sociedade brasileira, porque quem está sendo verdadeiramente atacada é a sociedade brasileira e o Estado Democrático de Direito. Já no Legislativo Estadual, entre outras questões, foi discutida a precariedade no atendimento da Central de Marcação de Consultas em São Luís. No pequeno expediente, o deputado Wellington do Curso do Partido Progressista subiu à tribuna para reclamar a precariedade no atendimento na Central de Marcação de Consultas em São Luís. Ele informou que esteve pela manhã cedo na unidade localizada na PAI, no Outeiro da Cruz, e presenciou uma longa fila de espera. As pessoas padecendo na fila de marcação de consulta. E o mais importante é que não é só para marcar a consulta. A pessoa passa a noite na fila, madruga na fila para marcar uma consulta, recebe uma senha, para voltar 8, 10, 15, 30 dias depois, só aí é que ele marca a consulta. Na ordem do dia, o projeto de autoria do Poder Executivo que trata sobre o aperfeiçoamento do princípio da transparência e acesso à informação não foi votado por falta de quórum qualificado. A PEC 12 de 2015, de autoria da deputada Francisca Primo,
já aprovada na sessão de ontem, voltou à pauta. Só que para ser discutido um parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que modificava parte do texto. O parecer foi aprovado. E veja depois do intervalo, o grupo Pão com Ovo realiza espetáculo emocionante em prol do menino Ravi, que tem doença rara. Voltamos já.